segundo exercício dessa atividade dizia assim: o carbeto de tungstênio, que tem a seguinte fórmula molecular, apresenta elevada dureza, sendo por isso usado na fabricação de ferramentas de corte e de brocas. Considere as informações. A equação de formação do carbeto de tungstênio, W sólido, mais carbono grafite é igual ao carbeto de tungstênio sólido. Equações de combustão dos elementos e do carbeto de tungstênio. Então nós temos aqui algumas possíveis reações intermediárias e a pergunta é: seja X o calor de formação de 2 mols de carbeto de tungstênio, a partir dessas informações, calcule menos X sobre 2. Bom, nós temos aqui então demonstrado para a gente uma equação global, que seria a equação de formação do carbeto de tungstênio. Então a ideia é que através dessas reações intermediárias você consiga manipulá-las até encontrar esta equação global. E quando nós dizemos manipular, queremos dizer algumas relações matemáticas que você pode fazer com as equações. Você pode dividi-las, você pode multiplicá-las, você pode inverter os sentidos e tudo isso vai ter um efeito também na variação de entalpia dessas reações. Então, por exemplo, aqui nós temos o tungstênio sólido na equação principal como um reagente. E aqui ele está com uma quantidade unitária, né? Ele tem 1 mol ou uma molécula de tungstênio sólido reagindo nesta equação principal. Então aqui nas equações intermediárias, eu também tenho que encontrar o tungstênio na mesma posição como um reagente e também tenho que manipular a equação a fim de deixar a mesma quantidade sugerida na equação global. Então, a primeira equação, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que dividir a primeira equação por 2. E, consecutivamente, eu também vou dividir a variação de entalpia dessa equação por 2. A segunda equação, ela me mostra o carbono grafite na posição como um reagente, que está semelhante ao que tem na equação global. Então, na segunda equação, eu não vou fazer nada, ela vai ficar intacta, vai permanecer na mesma posição. A terceira equação é a equação que me mostra o carbeto de tungstênio. Ele tem que estar numa posição com produto, assim como é sugerido na equação global. E nessa terceira equação, ele está como um reagente. Então eu vou ter que fazer a inversão dessa equação. E também dividir essa equação por 2, porque a quantidade não está equivalente à quantidade sugerida na equação global. Com isso, eu já preparei algumas coisas aqui para a gente. Então temos aqui a equação global que nós vamos seguir. A primeira equação eu tenho que dividir por 2. Então, todos os coeficientes estequiométricos apresentados anteriormente, 2 tungstênio, 3 oxigênio, eles vão ser divididos por 2 também, a fim de chegar como eu estou na equação global. Tudo bem? Então, eu dividi toda essa equação por 2. Lembre de não dividir as moléculas, dividir sim os coeficientes estequiométricos, aqueles números que representam as quantidades, tudo bem? E também dividir o ΔH. A segunda equação, como nós comentamos, nós vamos mantê-la intacta. Então, a segunda equação eu simplesmente repeti ela aqui. A terceira equação, nós precisamos inverter a terceira equação e também dividir por 2. Então, está apresentado aqui abaixo. Eu inverti a equação e também dividi por 2. E agora você irá manipular essas equações. Como assim? Vamos ver se as ações que você realizou nas equações, elas estão corretas e te levam até a equação global. Assim, nós podemos eliminar aqueles intermediários. Então, moléculas que estão com quantidades semelhantes nos reagentes e nos produtos podem ser eliminadas. Então, o CO2 eu também vou conseguir eliminar. E aqui o oxigênio. Aqui, quando tem 3 sobre 2, imagine que é 1,5. Nas equações, nós não colocamos números fracionados, geralmente, mas imagine que é 1,5. Então, você tem 1,5 mais 1, 2,5. 2,5 vai ser equilibrado com 2,5, 5 sobre 2. Então, tudo isso aqui pode ser cancelado também, restando apenas a minha equação global. Então, eu tenho tungstênio sólido mais carbono grafite, gerando aí o
carbeto de tungstênio, assim como foi mostrado na equação global. E o ΔH agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar esses valores para eu conseguir encontrar o valor desta equação. E tudo isso dá um valor final de variação de entalpia global de menos 37,7 kJ. Então, uma equação exotérmica. Mas isso não responde o exercício como um todo, né? Por quê? Porque o exercício pede essa relação com o X aqui, ó. Então, nós acabamos de encontrar a variação de entalpia para essa reação. Então, ela é menos 37,7 kJ. E essa reação ela tem a formação de 1 mol de carbeto de tungstênio, não é? Ele diz aqui pra gente, ó, que o X é o calor de formação de 2 mols de carbeto de tungstênio. Então eu tenho que fazer esse menos 37,7 vezes 2, que eu vou encontrar o X. Então o X é igual a menos 75,4. O exercício quer que você encontre menos x sobre 2. Muito bem, então vamos lá. O que você precisa fazer? Dividir isso por 2 e cancelar esse sinal aqui, né? Então, multiplicando isso por negativo, eu vou ficar com um valor positivo de 37,7 kJ. E essa é a resposta final do exercício.